土屋智次です。岐阜県那市に住んでます。りくくんは日本語があまり話せなくて、スプーンやフォークの持ち方が変でした。Meu nome é Dani, moro em Gifuken, Nashi. O Rico, ele não conseguia comer assim usando racha, ele não conseguia falar o japonês direito, ele não conseguia se comunicar com os professores da creche, não conseguia brincar com os amiguinhos, ele brincava sozinho. Quando eu perguntava alguma coisa, ele também não respondia, ele não tinha sossego, ele ficava correndo o dia inteiro dentro de casa. O Rico, eu percebi que ele assim era bem fechado quando eu levei ele pra creche, que tem bastantes amiguinhos assim da mesma idade, então deu pra perceber a diferença, que ele não conseguia assim se comunicar com as outras crianças, sendo que as outras crianças brincavam bastante, né? Bom, meu nome é Jorge Alexandre Oda, moro em Toyota, estou no Japão há 26 anos. O Gustavo, ele sempre se mostrou muito espertinho, muito inteligente. Aos 2 anos ele já identificava o alfabeto romano, todas as letras. Então a gente ficava muito feliz. Mas aos poucos ele foi demonstrando algumas características diferentes. Correr mexendo em excesso assim os braços, passava assim a não responder, né? A gente ficava até em dúvida se ele não estava ouvindo ou se ele não estava querendo responder. O Rico, eu suspeitava que ele tinha autismo quando ele tinha uns 3, 4 anos. Aí quando eu me mudei para Gifu, aí eu tive a oportunidade de levar ele pro hospital. Aí ele com uns 4, 5 aninhos, o médico disse que ele tem autismo. Eu procurei ajuda assim, perguntando pros meus pais, né? Aí o pai comentou sobre a Dani. Aí eu achei assim interessante, mas já que eu não conhecia, fiquei assim meio com medo no começo, né? Será que vai mudar assim de um dia pro outro, né? Mas resolvi assim tentar, né? Porque vamos tentar, porque melhor do que não tentar nada. Aí a Midori, num passeio que ela fez com uma amiga dela, a Márcia, ela conheceu a Priscila, que já tinha feito tratamento para a filha dela. E no momento a Midori nem percebeu que ela era autista, essa menina. Foi quando a amiga dela falou: essa menina tem autismo, né? E a Midori ficou simplesmente encantada com a menina e espantada por ela assim simplesmente não aparentar ter autismo. Foi quando a Priscila comentou com a Midori, minha esposa, sobre os trabalhos da Dani Hasegawa. E aí ela chegou em casa já falando: nossa, eu conheci uma menina assim, ela é autista, mas nem parece que ela é autista, é um amor de menina. E ela falou que tem uma moça aqui que faz hipnose, né? Faz tratamento de hipnose. Eu não, vamos procurar já, né? Daí a gente já colocou lá para procurar os vídeos, a gente achou. E, nossa, que bacana, tem alguém. Aí o segundo passo não foi nem assistir todos os vídeos ou os outros vídeos, foi simplesmente entrar em contato. A ansiedade foi tão grande de tentar esse contato com a Dani para atender nessa necessidade que a gente acreditava que o Google estivesse passando e acreditar na possível melhora do comportamento dele. E eu entrei em contato. Aí, nesse momento, a Dani estava no Brasil. E mesmo no Brasil, ela teve paciência comigo, né, por inúmeras vezes ficar conversando pra gente entender o que é, o que não é, se é só curiosidade, se não é, se é realmente necessário. Enfim, foi algum tempo, acho que o tempo que ela teve lá no Brasil, a gente ficou conversando a respeito. E ela falou: quando voltar, a gente marca direitinho, né? E foi o que aconteceu. Ela voltou, a gente marcou, minha filha foi até ela, teve o encontro, a consulta. Isso assim, a visão da minha filha que me passou, né? Foi uma pessoa assim, muito educada, muito simpática, muito atenciosa principalmente. E ajudou tanto o meu neto quanto a própria minha filha, né? E isso me faz assim, ter uma gratidão imensa por ela e pelo tratamento pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Sobre a terapia, eu no começo assim fiquei com medo porque eu não tinha a mínima ideia, então eu imaginava uma coisa assim bem difícil, né, que eu teria que aprender para poder fazer no filho, mas era uma coisa assim bem simples que eu posso fazer assim em um dia 5 minutos. Então assim, foi mais fácil do que eu imaginava. Dificuldade que eu tive maior é entender que eu tenho dificuldade no português, foi difícil de entender e
passar isso tudo para japonês, para poder passar para o meu marido, que ele é japonês, ele não sabe falar português, e fazer isso junto com o meu filho, mas em língua japonesa. A diferença que eu percebi assim no meu filho foi depois de começar um mês que começou a dar diferença. Um dia de manhã ele em casa, eu e minha esposa conversando, decidindo o que a gente ia dar para ele assim no café da manhã. Se fazia chá, se fazia leite. De repente ele olha pra gente e fala, leite com chocolate, né? E a gente assim, nossa, agora ele tá entendendo e respondendo as nossas perguntas, coisa que ele não fazia. E foi assim, muito rápida essa mudança. 2, 3 meses ele já estava assim, com essa mudança toda. A parte mais difícil que eu achava é aprender o hiragana. No caso do Rico, o hiragana, depois de um mês, ele não que ele conseguia ler, mas ele começou a ter o interesse, porque no começo o alfabeto ele consegue ler tudinho, né? Mas o hiragana eu tentava mostrar, ele não tinha nem o interesse, ele falava não quero, iada, né? Mas assim, depois que eu comecei a fazer terapia, ele começou a se interessar. Aí daí que foi rápido, né? 会話ができなかったけど、りくくんとなかなかうまく会話ができなかったけど、問いかけすることでりくくんの意思が分かるようになった。うまく会話ができるようになってきた。スプーンやフォークの持ち方が治ってみんなと同じように持てるようになった。パパが2階で寝てるんだよって言うと最近分かってくれるようになった。 Hoje em dia o Rico ele tá mais alegre, assim, conversando com os amiguinhos da creche, obedecendo mais as professoras, né, da creche. Escuta mais, né, o que eu falo. Antes, assim, eu brigava com ele não entendia o que eu tava falando, então ele fazia assim, cara de, o que você tá falando? Mas hoje em dia, quando você briga, ele entende que eu tô brava, assim, então ele começa, assim, falar mais, né? Coisas assim que ele não fazia, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande de se envolver, de estar em contato com outras pessoas, independente da idade, adulto, criança. Ele gostava de ficar assim brincando com seus brinquedinhos e ignorando, a bem dizer, todo o redor dele. Depois do tratamento, que iniciou o tratamento, eu tive uma oportunidade de levar ele a uma festa de aniversário de uma criança. E nessa festa ele encontrou assim com outras crianças que ele nunca tinha visto. E de repente eu vejo ele assim interagindo e brincando e rindo, pulando, correndo com outras crianças, coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu agradeço muito por, assim, conhecer a Dani, porque se não fosse, não seria hoje o Gustavo, assim, conseguir comunicar com ele, né? Meu filho mudou bastante, né, depois da terapia, então eu agradeço muito, porque hoje em dia tá muito mais fácil, assim, de lidar com ele, porque eu entendo o que ele tá querendo, assim, consigo conversar mais, né, coisa que eu não conseguia fazer antes, né, então eu agradeço muito. 長谷川さんに出会うまではりくくんの将来がとても不安でしたけど、問いかけをすることによってりくくんの将来がとても明るく楽しみになったので、とてもこれからが楽しみです。出会えてとても良かったです。ありがとうございます。 Comecei a fazer o tratamento em agosto de 2018 e continuo fazendo tratamento porque eu vi uma diferença grande no Gustavo, por isso eu continuo até hoje.